Olá pessoal, tudo bem pessoal? Então pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio, tá? Eu sou professor de matemática, mas estou trabalhando com vocês física, tá bom? Nesse ano. E o que acontece, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco de cinemática. Na verdade, a gente vai começar o nosso assunto de cinemática, tá bom? A gente já falou um pouquinho de notação científica para vocês terem conhecimentos sobre notação científica para que a gente possa começar nesse assunto, certo? Então, pessoal, como que funciona aqui? Aqui a gente, como a gente está começando o assunto do básico mesmo, do início mesmo, né? Porque notação científica a gente nem vai usar agora, a gente vai usar outras, umas continhas mais leves, né? Então, vamos lá, hoje a gente vai falar de trajetória, pessoal, certo? O que é uma trajetória para vocês, pessoal? Você imagine uma bexiga, por exemplo. Você enche uma bexiga de ar e você solta ela de repente. Ela vai sair fazendo um zigue-zague, não é? Então, esse caminho feito pela bexiga é que é a trajetória, tá, pessoal? A trajetória nada mais é do que o quê? Do que o caminho percorrido, certo? É como se fosse o rastro que a pessoa que deixou, certo? Igual um avião caça. Quando um avião caça ele está voando, ele aquela fumaça que vai deixando, aquela fumaça é a trajetória, está mostrando a trajetória que ele fez. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu dei alguns exemplos, até escrevi alguma coisinha aqui, né? Que é, na figura um aqui a gente tem o que? Ó? Temos a P1, P2, P3, P4 aqui. T1, T2, T3, T4. Está dizendo o quê? Está dizendo que o móvel ocupa as posições, né? As posições P1, P2, esse pontinho aqui como se fosse o móvel imagina o carro na estrada, tá? E o móvel está ocupando essas posições aqui, nesse instante de tempo sucessivo, T1, T2, T3, T4, tá bom? E essa linha que contém aqui o móvel, ela é o quê? Ela é a trajetória, né? Ela aqui, no caso, ela não está indicando o sentido dela, tá? É só para dar a ideia de trajetória. Aqui, no caso, percebo que aqui já está indicando o sentido para onde o carro está indo, tá vendo? Aqui também nós temos aqui ideia de como o marco zero, tá? Temos aqui o quilômetro, aqui no C, aqui, quilômetro, 10 quilômetros, aqui 12 quilômetros. Aqui nós temos menos 12 quilômetros, aqui no o marco zero aqui, ó. Aqui 12 quilômetros, certo? É para dar uma ideia, porque você imagina assim, ó, você vai numa rodovia, aí você vai passando, você passa no quilômetro 50, quilômetro 100, quilômetro 150, quilômetro 200. Então ali você não é que você está naquela velocidade, entendeu? Ali quer dizer é o ponto que você se localiza, você está ali, então está dizendo que você a sua localidade, certo? Então imaginamos aqui, por exemplo, pessoal, quando a gente fala de para trabalhar velocidade média, igual aqui eu coloquei até a fórmula já aqui, que a velocidade média é o ΔS sobre ΔT. O ΔS aqui, pessoal, é o espaço que o móvel percorreu, certo? O ΔT é o tempo, certo? Aqui você imagina aqui, ó, aqui no marco zero, aqui que a gente tem estou falando aqui do marco zero, que é a figura 2 aqui, ó. Aqui nós temos zero, aqui nós temos o quilômetro 10 quilômetros aqui no caso, ó, se você imaginar até aqui, ó, ele andou 10 quilômetros, tá certo? Aí se eu tirar aqui, ó, esse ponto aqui, essa indicação que eu fiz aqui, ó, e eu esticar, eliminar o ponto A, que até o ponto A ele andou 10 quilômetros, certo? Agora se eu for medir o ponto B aqui, eu já vou medir o espaço, já vai ser esse aqui, ó. Vai ser o que aqui? 20 quilômetros. Até eu coloquei aqui, o móvel A encontra-se a 10 quilômetros do marco zero, tá vendo? E do marco zero e o móvel B a 20 quilômetros, tá vendo? Tá certinho aqui, só para já deixar escrito aqui para que vocês dá para pausar o vídeo e ver, para ter essa ideia, tá bom? Aqui, pessoal, tem um exemplozinho, vai ser um videozinho curto, só para que vocês tenham essa ideia de como que a gente começa para trabalhar com velocidade média, certo? Aqui nós temos o marco zero aqui nós temos essa árvorezinha bonitinha que eu desenhei aqui, fusquinha aqui, né? E o fusquinha está se locomovendo aqui, certo? Essa árvorezinha aqui, pessoal, é uma parte muito importante que a gente tem que saber para trabalhar com um assunto de velocidade e para saber quando se o móvel está em movimento, se está parado em repouso, entendeu?
Então isso aqui é o quê? Essa árvorezinha, ela é o nosso referencial, certo? Ó, referencial. O nosso referencial, certo? Então, referencial. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem que se ligar sempre no referencial, entendeu? Você imagina assim, ó, o ônibus, você está num ponto aqui esperando o busão ali, aí passa aquele ônibus que não é o seu, né? Aí ele vai, passou. Você vê que, digamos que está lá o cobrador e está o motorista. Então, se entre você olhando assim, tá em movimento, né? Tanto o cobrador como o motorista estão se mexendo assim, mas em relação, o cobrador em relação ao motorista, ele tá parado lá dentro do ônibus, é como se ele estivesse lá dentro do ônibus parado, tá? Mas você olhando, eles estão em movimento, não é verdade? A mesma coisa, a ideia, o referencial é para você ter essa ideia, você usar alguma coisa como referencial, entendeu? Igual no caso aqui eu estou usando a árvore como referencial para dizer que o carro tá se locomovendo, entendeu? Então, quanto mais o carro vai se afastando aqui da árvore, você vai percebendo que ele está se mexendo, entendeu? Por exemplo, se ele sair faz com que ele saiu daqui, já está nesse ponto aqui, então ele já se distanciou da árvore, tá vendo? Então, se ele vier até aqui, igual ele saiu daqui do quilômetro 100 até o quilômetro 300 aqui, perceba quanto que ele se locomoveu até ele chegar nesse ponto aqui do quilômetro 300, certo? É como se você pega a caneta aqui, ó, e eu vou afastando a tampinha, ó. Perceba que se eu usando a caneta, eu usar a caneta como referenciar, quem está se mexendo aqui, quem é? A tampinha, que foi para longe, não é isso? Então aqui é a mesma ideia, certo? Então você imagina, digamos que aqui eu não coloquei o tempo, entendeu? Mas digamos que o carro se locomoveu daqui, ele andou até aqui, certo? E eu vou chamar aqui, o quê? Para usar essa fórmula aqui, tá? Eu vou chamar de o S, que o S, pessoal, vai ser sempre o espaço vai ser sempre o S. Por isso que está delta S aqui, que é a letrinha grega e o S. Se eu chamar S de F aqui, menos o S zero. Estou usando esse espaço aqui, tá, pessoal? O S final, que é o SF aqui, certo? E o S inicial, que é o 100 km aqui, que ele saiu daqui, do quilômetro 100, certo? E digamos que ele gastou, para fazer esse percurso aqui, para andar todo esse espaço aqui, ele gastou 2 horas. Digamos que ele gastou 2 horas, certo? Você vai falar o quê? Você vai falar que o delta S aqui, no caso, ó, o delta S não, a velocidade média. Vou reescrever isso aqui, tá, pessoal? Ficou faltando coisa aqui, ó. Você vai falar que a velocidade média, usando essa fórmula aqui, que é igual ao delta S ou delta T, certo? Vai ser igual a quem? Ao S final, certo? O S final, estou pegando o S final, menos o S0 aqui, que é o S inicial aqui, certo? Tudo isso aqui dividido pelo tempo. O tempo que a gente está falando, qual que é o tempo, vai ser o quê? O tempo vai ser o delta T. Eu estou usando essa fórmula, tá, pessoal? A mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu escrever aqui, ó. Velocidade média, ó, igual ao delta S, que é o espaço percorrido, sobre o delta T, que é o tempo percorrido, certo? Eu estou usando a mesma coisa aqui, certo? E eu já estou falando que ele gastou 2 horas para fazer esse percurso, certo? Estou falando que ele gastou isso, que é o T1 menos T2 deu isso. Esse daqui ele gastou isso aqui menos isso aqui, deu 2 horas. Certo? Isso aqui está sobre 2 horas, certo? É como se fosse o tempo final menos o tempo inicial. Quer dizer que o tempo final aqui, o T0 aqui era zero. É como se fosse assim, ó. Como se fosse aqui o T. Aqui é sair do T. O T final aqui. Certo? Que é então tá lá. Menos o T inicial, o T0 aqui, que seria como se ele gastou 2 horas, 2 menos 0 vai dar 0, certo? Então isso daqui é igual igual a velocidade que a gente quer achar, certo? Então vamos lá. Então a velocidade média aqui, ó, que é igual eu tô falando aqui o delta S ou delta T, que é igual ao delta S e delta T, ó, velocidade média. Tá vendo? Isso aqui eu estou usando essa mesma fórmula aqui, tá? Isso aqui tá separado só para vocês terem ideia. Velocidade média igual, a gente vai pegar quem que é o nosso o S final, não é o 300 aqui? Igual 300, você aqui é 300 menos quem? O S0, 100, não é isso? Isso aqui sobre
O T0 vai ser, gastou 2 horas, 2 horas menos o tempo que ele saiu daqui, que era zero, dá 2 horas, não é isso? Ele gastou 2 horas, certo? Gastou 2 horas. Então a velocidade média é igual. Aí você vai, como está em quilômetro aqui, você vai colocar em quilômetro. Velocidade média aqui, ó. Então velocidade média igual. Pessoal, 300 menos 200 vai dar quanto? Vai dar. Oh, desculpa, 300 menos 100, já estou colocando o resultado, né? Vai dar 200, não é isso? Igual a 200, certo? Isso aqui no caso está em quilômetro, né? 200 quilômetros sobre quem? Sobre 2 horas, certo? Aí você vê, se você dividir aqui, vai dar quanto? A velocidade média que ele gastou, certo? A velocidade média igual a quê? 200, pessoal, dividido por 2 vai dar quanto? Igual a 100 km por hora, certo? Então ele gastou, ele fez em 100 km, ele fez esse espaço aqui, ele atingiu, ele fez esse espaço aqui, o tempo que ele gastou aqui foi, ele tava, a velocidade que ele estava, ele gastou 2 horas, então a velocidade que ele estava é o quê? Se ele gastou 2 horas para fazer isso aqui, ele estava a 100 km por hora. Aí eu falo assim, a velocidade média, mas isso quer dizer que ele foi o tempo todo nessa velocidade? Não, né, pessoal? Que a gente não, isso quer dizer que a gente calculou a velocidade média, mas pode ter tido o momento nessa viagem que ele fez o quê? Que ele deu uma maneirada, teve hora que ele aumentou um pouco a velocidade, entendeu? Mas a gente não está procurando saber a velocidade instantânea, cada momento que ele fez. A gente está procurando saber a velocidade média, né? A velocidade média que ele fez para percorrer o percurso todo. A gente quer saber uma média da velocidade. Então a gente calculou, deu o quê aqui, ó? A velocidade média igual a 100 km por hora. Normalmente, pessoal, no Sistema Internacional de Medida, é calculado, é usado o que é o metro por segundo, entendeu? Mas no Brasil é muito usada essa palavra nessa forma aí, que é quilômetros por hora, tá bom? Mas no Sistema Internacional de Medida de Tempo é o metros por segundo, tá bom, pessoal? Falou, pessoal, um abraço, tá, pessoal? A gente vai se falando aqui e vai tentando se ajudar, tá bom? Falou, pessoal.